Boa tarde, bem-vindos ao sétimo Liberais à Margem, hoje com uma agenda recheada com pizzas, gémias e aeroportos. Eu sou o Mauro Santos. E eu sou Lina Klakova. Lina, saíram esta semana os resultados dos exames de PISA. O que é que nos tens a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que nós vemos, sem dúvida, aqui as repercussões das políticas adotadas ultimamente. Estamos perante piores resultados desde 2006. A matemática, os resultados caem mais do que a média da descida da OCDE, o que é mesmo muito, muito preocupante. E mesmo se compararmos com 2018, registra-se uma queda em todos os domínios avaliados. Portugal, neste momento, surge na lista dos 19 países que baixaram mais de 20 pontos a matemática. E as notas descem tanto entre alunos carenciados, mas também entre os alunos privilegiados. Bem, estes exames de PISA apanham efetivamente o período da pandemia, mas que, se bem me lembro, a pandemia apanhou toda a Europa. Exatamente. E, na verdade, há dois fatores. Primeiro, Portugal foi dos países que teve as escolas fechadas durante mais tempo. Sim. E, na sua reabertura, não houve, pelo menos, um programa bem montado de recuperação de aprendizagem. Sim, todo o sistema falhou drasticamente aqui na parte da recuperação de aprendizagem, e nós temos alunos que estão neste momento no 10º ano que nem sequer foram avaliados no 9º ano, após concluir o ensino básico, por causa da questão da pandemia. E o João Costa deu o seu comentário dizendo que, mesmo com a queda de resultados, há convergência com a média da OCDE e, portanto, é muito difícil apontar os fatores ou políticas educativas responsáveis pelos resultados. Bem, eu não consigo analisar esta convergência com a OCDE, tendo em conta que a nossa queda é 41% superior à média europeia, no caso da matemática. A queda é 54% superior à média europeia no caso da leitura, e no caso das ciências a queda é 249% superior à média europeia. Sim, os números são mesmo muito, muito preocupantes, e o problema é que também não estamos a ver nenhuma tentativa ou nenhuma política, nenhuma proposta concreta e como podemos resolver isso. Mais uma vez, PS descarta-se de qualquer responsabilidade, e aliado ainda ao facto de continuarmos com problemas na educação a nível de professores, a nível de escolas, a nível de turmas, eu acho que isso tudo só nos agora alguma coisa muito má no futuro. Sim, e sobretudo eu tenho uma preocupação grande com o ensino, sobretudo porque, enquanto liberal, eu acredito efetivamente numa sociedade de livre escolha, mas não há livre escolha sem uma escolha informada. E o que nós estamos a construir é uma geração com menos capacidade de escolher, por via de um déficit de ensino que vai cavando cada vez mais a dificuldade em construir uma independência e um caminho próprio. E, neste sentido, eu há alguns meses, em discussão com alguém que faz parte do sistema de ensino, que me dizia que o importante da escola é ser um espaço social. Não, o importante da escola é construir soluções para que esta sirva como elevador social. Sem dúvida. Aliás, temos o Bordenave que dizia que ensinar é fazer pensar, é estimular, é ajudar a criar hábitos de pensamento. E nós, neste momento, vemos que a parte estrutural daquilo que é o ensino não se adaptou sequer à demanda e à realidade de hoje em dia. Nós temos uma carência total de estímulo de pensamento, o que depois, por si, vai levar à continuação da destruição do elevador social. Não estamos a ter técnicas, e aqui o relatório da PISA mostra isso, em que 3 em cada 10 alunos não conseguem resolver exercícios ou problemas mais básicos. Mostra claramente que não estamos a ter o foco em garantir que os miúdos conseguem resolver problemas, que é uma skill extremamente necessária cada vez mais. E como fecho disto tudo, o mais grave é que, em vez de olharmos para o problema, enterramos a cabeça na areia e atribuímos culpas a pandemia, a guerra, como sempre, tudo tem culpa, menos as políticas adotadas nos últimos anos. Bem, depois disto, tivemos umas últimas semanas preenchidas com o caso das 2 gêmeas brasileiras. Sim, e o esclarecimento dado pelo pai do Dr. Nuno foi suficiente, Mauro? Bem, todo aquele esclarecimento é uma coisa... é inarrável aquela conferência de imprensa. Acho que
Acho e creio que Marcelo Rebelo de Sousa, a ver aquilo, sofreu de vergonha de ver a sua conferência de imprensa, mas o mais preocupante neste caso das gêmeas tem sido depois o que tem vindo a seguir. Quer dizer, neste momento parece que havia uns documentos que dizia que as gêmeas não eram elegíveis para o tratamento, que desapareceram do processo do Hospital de Santa Maria. Temos o Lacerda Salles a fugir como o diabo da cruz de ter que fazer qualquer declaração. E o Lacerda Salles, que era uma figura que publicamente granjeava de respeito dos seus pares. E que nitidamente deita esse respeito a perder agora nesta atitude. Sim, e tinha negado envolvimento algum no caso, mas afinal... Ao que parece, o envolvimento algum foram algumas reuniões com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, também conhecido como filho do Presidente da República. E temos um pormenor agora fantástico, que o último Isto É ou Não É, da RTP, em que temos Correia de Campos a dizer, com um ar impávido e sereno, que tinha um assessor só para receber os e-mails das cunhas. Isto é a negação do Estado de Direito. Quer dizer, já não há processos que consigam fazer valer os direitos de cada um dos cidadãos. É a necessidade de enviar um e-mail para o Presidente da República, para um assessor, para um ministro. Não, as pessoas têm que se focar em um hospital, uma repartição pública e fazer o caminho normal processual de cada pedido. Eu fiquei totalmente estarrecido a ver aquilo e, sobretudo, pela a naturalidade com que um ex-ministro diz aquilo. Não consigo compreender, não consigo aceitar. Acabem com os assessores das cunhas. Aqui tratou-se até de direitos a mais, não é? Porque tivemos aqui o processo de nacionalidade muito acelerado, em 15 dias, e eu ainda há 3 semanas atrás estive em Setúbal a tentar perceber quanto tempo é que isso demora, todo o processo de nacionalidade, e a média anda entre 1 a 2 anos. Portanto, aqui houve o direito de conseguir fazer todo o processo. Tens de descobrir o e-mail do assessor da cunha. Exatamente, eu acho que é o que me falta. Não, é impensável todo este processo. Mas nem tanto pelas gêmeas em si. Foram 2 crianças que receberam tratamento. Sim. Se analise se tinham direito, se não tinham direito. O importante é que melhorem a sua condição de vida. A questão é que isto mostra um modelo de governação e um modelo de pensar a coisa pública que é totalmente avesso ao funcionamento de um Estado de Direito democrático normal. Do respeito pelo processo, do respeito pelo caminho processual, A Marta Temido afirma que correu tudo nos conformes, que foi tudo de acordo com os processos estabelecidos. Sim, mas eu não sei se ainda alguém consegue levar a Marta Temido a sério sem ser dentro do PS, quando acham que ela pode ser Presidente de Câmara. Mas é toda esta destruição desta visão institucional do Estado que é desmontada por este processo. E isto alimenta os Andrés Venturas e as Mortáguas quando se apresentam como antissistema. Porque se o sistema é isto, eu também estou contra. Sim, se bem que o Ventura, neste caso, falhou à Comissão no seguimento do requerimento proposto pela Iniciativa Liberal, para chamar o Lacerda Salles à Comissão. Sim, é a incoerência típica de André Ventura. O André Ventura apareceu no espaço público a dizer que ia pedir uma comissão. Quando era para ser pedida a comissão, o André Ventura, não sei, se calhar tinha uma consulta. Era 5 da tarde, já toda a gente sabe que é aquela hora. Exatamente. Não consigo ir por outro caminho. E depois tivemos aqui, no seguimento do Congresso Estatutário do PSD, que aconteceu em Almada, sim, a proposta do PSD em olhar para o complemento solidário a idosos e dizer que queria colocar essa barreira de complemento solidário a idosos equiparado ao salário mínimo. Deixou muito espaço para algumas dúvidas na altura. Eu vi as declarações de Luís Montenegro e pareceram-me corretas, acho que a dificuldade partiu mais do ouvinte do orador, sim. Mas foi isto que ele disse. E nitidamente o complemento solidário para idosos, como sabemos, inclui o valor de reforma, outros valores que a pessoa receba, por exemplo, de rendimentos prediais que tenha, até inclui aqui de alguma maneira os rendimentos dos filhos. Aquilo é todo um montar da estrutura de rendimento, até que em alguns pontos eu discordo.
Sobretudo, quer dizer, um idoso que vive em cidade não deve perder o complemento de solidariedade para idoso porque o filho foi promovido no trabalho, mas... Sem dúvida, pronto. até porque nós sabemos que existem muitas situações familiares em que nem sequer há contacto. Exatamente, mas pronto. Mas isto foi a proposta do PSD e, ao que parece, esta proposta tem um valor de 600 milhões de euros anuais do Orçamento de Estado. Sim, afeta cerca de 170 mil pessoas. E, de repente, temos o André Ventura que vem dizer, não, o que é preciso é equiparar as reformas todas ao salário mínimo. Pai, eu achei muito bem a bondade da proposta, mas a verdade é que estamos a falar de mais de 9 mil milhões de euros por ano. Estamos a falar de 3 tapas todos os anos de Orçamento de Estado para conseguir tapar esse buraco. Epá, não é execuível, não é possível. Isto é a pior maneira de fazer política, é dizer às pessoas que se quer fazer algo que sabe que não se pode fazer. Sim, é o populismo. Isto é nitidamente o protótipo de uma proposta populista que agrada a toda a gente e que depois de ser lançada no espaço público, qualquer pessoa que diga que isto não é possível é um bandido. Exatamente. E o mais engraçado é que a ideia do André Ventura é ir buscar dinheiro à Europa. Também quer taxar os bancos e quer combater a corrupção, mas ir buscar dinheiro à Europa. Ir buscar dinheiro à Europa, o mesmo André Ventura tinha estado uns dias antes numa conferência de imprensa com um líder político que quer acabar com fundos europeus. Exatamente. É tudo anedótico, é tudo mau. Quer dizer, o Chega a isto é um saco de gatos que de vez em quando tiram um espantalho lá de dentro e que vive desse espantalho para tentar fazer política. Eu acho que nós estamos a embarcar, e agora ainda mais com a questão das eleições, estamos a embarcar numa onda de populismo em que tudo é usado para tentar angariar votos. Mais uma vez, infelizmente, são propostas e discussões muitas vezes ocas e Ventura já era conhecido por isso. Infelizmente, os períodos eleitorais e pré-eleitorais tendem sempre a algum deste caminho, mas que não serve para mais do que não seja descredibilizar a atividade política. Sem dúvida, sem dúvida. Quando tu propões algo que sabes que à partida é inviável, não há outra maneira de dizer que estás a mentir às pessoas. Mas lá está, não achas que a tentativa do Montenegro de fazer a proposta que ele fez, da forma como ele fez, embora ele tenha sido coerente e tenha dito as coisas bem, não achas que foi também uma tentativa de usar um bocadinho a iliteracia política de algumas pessoas para ganhar algum voto? Ele fez a proposta, na minha opinião, bem feita. Uhum. A proposta é pagável, estamos a falar de 600 milhões de euros. Sim, é no perfeitamente... No big deal. E que nitidamente há uma necessidade do PSD, sobretudo no período pós-Passos Coelho, voltar a falar com os reformados. Claro. E isso nitidamente é uma necessidade. E não pode continuar um PS a acreditar que é dono dos reformados porque lhes dá 10 euros de vez em quando. Sim. Pronto. E que é a estratégia típica. Já o ano passado, em outubro, vimos também... E nitidamente é importante que haja uma estratégia mais pensada e de forma mais sólida para essa população. Mas é isso que eu não vejo. O grande problema das pensões é que ninguém quer falar das pensões futuras. Exatamente. Toda a gente aborda as pensões atuais a pagamento. A Segurança Social está completamente insustentável. Que tem uma taxa de substituição. A taxa de substituição, basicamente, é o rácio entre o último salário recebido e a primeira pensão, que andará neste momento nas pensões que agora se estão a transformar de último salário para a primeira pensão, na casa dos 80%, 70%. Sim, mas eu acho para a minha faixa etária já se fala de 40 e pouco por cento. Exatamente, 43%. Isto é que é, efetivamente, algo que tem que ser discutido, e tem que ser discutido de forma profunda, como é que se vai conseguir montar um modelo de segurança social que efetivamente tem que ser diferente, e como é que este período de transição pode ser suportado e terá de ser suportado pelo Orçamento de Estado. Exatamente. Eu diria que praticamente obrigatoriamente. E é esta discussão que ninguém quer ter, porque cada vez que se fala de reformar o modelo de segurança social, é fácil aparecer em meia dúzia de pessoas que não estão preocupados com a segurança social, estão preocupados com o poder político, Sim. que abanam como espantalho qualquer possível mexida neste modelo. Eu acho que faz falta uma discussão séria. A proposta do PSD, sem dúvida, que é perfeitamente fazível e dá para encaixar no orçamento, mas eu também vejo o PSD um bocadinho mais errático e frenético ultimamente, mais do que eu gostaria que fosse.
desde o comentário do Luís Montenegro em relação ao símbolo que deu de falar em alguns círculos mais fechados do Twitter, eu acho que isso não é uma preocupação assim tão grande ao ponto de ser uma política discutida pelo Montenegro. E depois também, mesmo a questão da comissão extra do aeroporto, mas já lá vamos mais tarde, faz-me falta e tinha esperança que com este discurso do Luís Montenegro que começássemos realmente a ter propostas com pés e cabeça para a segurança social em Portugal. Esse é que é o tema e vamos ver se durante a campanha eleitoral algum dos partidos políticos tem a coragem de trazer este debate para cima da mesa. Bem, vamos arrancar com o... Vamos lá ver? Vamos lá ver. E eu trago o aeroporto. Já muito se falou do aeroporto nos últimos 60 anos. Eu ainda não tenho 39 anos de vida. Estamos há 54 anos, acho eu, para tentar arranjar uma solução. Uma solução para o aeroporto. E agora a Comissão Técnica Independente vai produzir um documento em que considera que Alcochete é a melhor solução. Ora bem, eu não consegui ler as mais de 400 páginas do estudo da Comissão Técnica Independente, peço imensa desculpa, mas consegui ler alguns trechos do relatório da Comissão Técnica Independente, acompanhei algum registro noticioso que tem havido durante os últimos dias e ouvi um podcast do Expresso em que teve como convidada a Presidente da Comissão Técnica Independente. E então, basicamente, a Comissão Técnica Independente produziu um documento com uma opinião, mas não considerou o custo adicional com a deslocação da rota de PGV. Sim. Não considerou possíveis custos de indemnização à ANA. Considera como assumption um tráfego de 90 milhões de passageiros no aeroporto de Alcochete. Superior ao, supostamente, o aeroporto mais movimentado do Heathrow. Exatamente. Okay. Supostamente o aeroporto mais movimentado da Europa. Sim. É o de Heathrow e não atinge os 90 milhões de passageiros. Não atinge os 80, acho que está ali perto. E então, vamos tentar perceber uma coisa. Se nós alocarmos o custo com a deslocação da rota de PGV, se alocarmos os custos, provavelmente esta deixa de ser a melhor opção. A questão é esta, é que não se pode fazer um estudo em que se exclui da análise uma catrefada de milhares de milhões de euros de análise. Mas já não é a primeira tentativa do estudo, nem a segunda, nem a terceira. Sim, mas não se pode levar a sério o estudo quando considera isto. Não se pode levar a sério o estudo. Será por isso que o PSD já afirmou que se ganhar as eleições vai basicamente ter uma comissão extra que vai avaliar a comissão? Eu não sei se é necessário uma comissão extra. Também tenho muito receio de algum lobby a que o PSD possa estar preso, até por causa do José Luís Arnaud. Sim. E tenho esse receio. Mas, sobretudo, o que eu peço é, ok, peguem no relatório da Comissão de Estudo, da Comissão de Análise, metam-no em alguém a fazer análise financeira pura com critérios mais razoáveis e depois digam-nos a verdade. Porque isto daqui não se pode produzir verdade. Eu acho que vamos continuar em estudos infindáveis até não serem precisos de aeroportos já. Do meu lado, no Vamos Lá Ver, eu quero trazer este tópico que honestamente dói continuar a ouvir. Paulo Raimundo desafiou a Christine Lagarde a vir a Portugal explicar o fenómeno da inflação. Porque diz ele, a inflação desceu, mas os preços não desceram. Exatamente, o secretário-geral do PCP disse que não consegue perceber, ou este fenómeno tão tipicamente português, como dizem, que a inflação baixa, mas o custo do cabaz económico sobe. Em resposta ao Paulo Raimundo, eu consigo dizer que eu não consigo perceber este fenómeno tipicamente português de termos um secretário-geral de um partido que não consegue perceber o beabá da economia. Bem, também se ele percebesse o beabá da economia, não podia militar no PCP. Parte logo por aí, não é? Isto é logo a premissa base. Mais uma vez, eu acho que estamos aqui a cair no populismo mais rasco. Não, e depois, eu acho que para explicar a inflação ao Raimundo, provavelmente seria necessário um psicanalista. Porque já é a única esperança. Porque, vamos ver uma coisa, a inflação era 8% em
janeiro, não é? Sim. Quer dizer que relativamente a janeiro anterior, o preço do cabaz de preços tinha subido 8%. Neste momento, em novembro, estamos a dizer que o cabaz, relativamente a novembro do ano anterior, subiu cerca de 2%. Exatamente. É isto que quer dizer inflação. Sim. Inflação e deflação são coisas diferentes. Para existir descida de preços, era necessário existir uma coisa que se chama deflação. Exatamente. E para que pudesse existir deflação, nós teríamos de estar perante uma crise económica gravíssima. É preferível a todos, e eu reafirmo, é preferível a todos, o normal gap temporal que se dá entre o acerto da inflação para níveis normais e a realocação daquilo que são os salários na construção dos preços. E isto tem aqui um gap temporal, é histórico, já há análise sobre isso. E aliás, existe um target para a inflação, não é, de 2%, ou seja, é suposto existir algum crescimento de preços ao longo do tempo, mas... O Paulo Raimundo que vai estudar. É a única coisa que podemos pedir ao Paulo Raimundo é que vai estudar. Se por acaso estiver a ouvir este podcast, se a aceleração do seu carro baixar, não estará parado, estará a ir mais devagar. Isto é uma vergonha. Uma palavra, vergonha. Ora, tu trazes o tema das creches. Força. Bem, eu vejo o PS a celebrar as vitórias dos últimos 8 anos no governo e vejo também o JS a fazer publicações muito bonitas com o apanhado daquilo que foram as grandes conquistas do Partido Socialista nos últimos 8 anos. E creches e manuais gratuitos estão nessa lista. E eu questiono-me como. Supostamente nós temos uma aplicação que anuncia vagas na rede social de creches que na realidade já estão preenchidas. E que depois, por causa disso, não permite... Exatamente, impede o acesso às creches na rede privada. Já temos casos no Porto, em Aveiro, em Lisboa, em onde temos vagas anunciadas, mas na verdade elas já não estão disponíveis. Eu vi um comentário da Susana Batista, presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, que denunciou a situação e diz que realmente acontece que muitas famílias já se veem obrigadas a ficar no desemprego para conseguir ficar com os miúdos. Estamos a falar de crianças com 14, 16 meses que continuam sem conseguir ter acesso a uma creche. Uma vitória do Partido Socialista. Relativamente ao tema que tu também abordas aqui como uma grande vitória do Partido Socialista, é que efetivamente parece que os miúdos têm livros, mas não têm professores. Também não se pode querer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Este ano dão-te os livros, para o ano depois tens aula. Eu, relativamente a isto, é uma vergonha, trago aqui aquilo que é uma deriva estranha, que ninguém acha estranho, do Chega, não é? Ainda ontem vimos um debate com representantes do CDS, PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega, na SIC Notícias, em que a única proposta que o Pedro Frazão conseguiu apresentar é o facto do Chega precisar de 4 ministérios. O Chega não tem uma proposta para o país, uma que sirva. A única coisa que precisa, efetivamente, é o Chega de arranjar algumas secretarias de Estado para enfiar bois. Por mais que digam que o que os move não é cargos, a verdade é que em todas as situações onde são questionados em relação a propostas em concreto, o Chega aproveita para fazer o ultimato e pedir ministérios. O Chega é o partido antissistema que mais deseja o sistema. Sim. E isto não é só agora para as eleições legislativas, isto tem todo um histórico. Basta olharmos para aquilo que foram as autarquias em que o Chega ganhou variação. O Chega, que era o grande baluarte anti-esquerda, é variação em Sesimbra e no Seixal, encostada à CDU. Exatamente. Porquê? Porque serviu de cavalo de Troia a oportunistas. O Chega, nestas eleições legislativas, é o grande baluarte anti-esquerda, mas está disponível a qualquer coisa desde que lhe arranjem um ministério. O Chega não é baluarte de coisa nenhuma, o Chega é basicamente uma grande amálgama de pessoas que precisam de emprego. E com esta, despedimos-nos. Até à próxima. Obrigada a todos que estiveram connosco. Obrigado. Até daqui a 2 semanas.